Olá pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre alguns métodos de identificação da heterocitasticidade. Bom, não existe uma única forma de detectar a heterocitasticidade no modelo. Basicamente, os procedimentos que existem analisam a dispersão dos resíduos em pontos específicos dos dados. Aqui a gente vai abordar apenas alguns deles. Os procedimentos de detecção são divididos em métodos de análises formais e informais. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os métodos informais. Basicamente, os métodos informais consistem de um conhecimento a priori que o pesquisador possui sobre o problema de pesquisa que está sendo abordado. Por exemplo, se o pesquisador busca analisar o consumo na perspectiva da função de demanda das famílias, é muito provável que haja dispersão dos resíduos, porque a cesta de consumo das famílias é basicamente heterogênea. Então, há famílias que possuem uma renda mais elevada e uma cesta mais diversificada, e há aquelas famílias que têm uma renda mais baixa e uma cesta mais próxima da média. Ou seja, é muito provável que a gente tenha problemas de heterocitasticidade nesse tipo de análise. O mesmo argumento pode ser utilizado numa pesquisa sobre níveis de renda e escolaridade. Para indivíduos, por exemplo, com baixo grau de escolaridade, uma variação unitária no tempo de estudo tende a se refletir de maneira mais uniforme sobre a renda. Por outro lado, para indivíduos com alto grau de escolaridade, a dispersão de ganhos de renda para um ano adicional de escolaridade tende a ser muito maior. Então, se o pesquisador entende a natureza do problema de pesquisa, ele já poderia ter a intuição de que, em alguns casos, poderia haver problema de heterocitasticidade. A análise gráfica também consiste em um método informal. Quando o modelo é homocedástico, a dispersão dos resíduos em relação às variáveis explicativas não mostra padrões sistemáticos de oscilação. Só que quando existe heterocitasticidade, os resíduos costumam apresentar um padrão bastante previsível. Veja o gráfico A. Os resíduos ao quadrado se distribuem de uma forma aleatória em relação aos valores de y estimado, que aqui representa a combinação linear dos regressores. Já no gráfico B, vemos que os resíduos ao quadrado são maiores na medida que y estimado aumenta, ou seja, eles parecem depender dos valores de y estimado, o que é um indício de heterocitasticidade. Por sua vez, os procedimentos formais se baseiam em testes estatísticos que visam avaliar se a variância do erro é constante ou não em relação aos valores de x. Vamos começar pelo teste de Park. O teste de Park assume que a variância do erro é uma função de x. Ele sugere a forma funcional σ2, x elevado a beta, vezes E de VI. VI é um termo de erro puramente aleatório. Podemos linearizar e reescrever essa equação como ln de σ2i igual a σ2 mais beta ln de x mais o termo de erro VI. Supomos que a variância do erro não é conhecida, então a gente aqui substitui o σi pelo resíduo ao quadrado da regressão. O teste de Park consiste em estimar uma equação dos resíduos ao quadrado contra a variável explicativa e analisar a significância do beta que acompanha essa variável explicativa. Se o beta for significativo, isso significa que o logaritmo de x explica o resíduo ao quadrado. Se beta não for significativo, então não rejeitamos a hipótese de que os resíduos ao quadrado são iguais a uma constante qualquer, que aqui é representada pelo parâmetro alfa. Em resumo, o teste de Park consiste de duas etapas. Primeiro, a gente estima a regressão original de x contra y e depois a gente obtém os resíduos ao quadrado e estimamos essa nova variável em função do regressor x. Se o parâmetro que acompanha x for significativo, o modelo é heterocidástico. Caso contrário, rejeitamos a hipótese de que o modelo é homocedástico. Vamos ver um exemplo. Aqui nós estamos analisando a relação entre remuneração e produtividade. Então, o primeiro passo foi estimar esse modelo. Os resultados da regressão estão na equação 11.5.3.
Primeiro, vemos que o coeficiente da variável x foi significativo se usarmos a regra prática do t maior do que 2 em módulo, ou seja, a produtividade impacta a remuneração dos indivíduos. Vemos também que o coeficiente foi positivo, indicando que quanto maior a produtividade, maior a remuneração. Em termos marginais, podemos inferir que para cada aumento de uma unidade monetária na produtividade, a remuneração se eleva, em média, em 24 centavos aproximadamente. Nesse caso, a constante do modelo pode ser interpretada como a média do salário quando a produtividade é zero, ou seja, é o salário que não depende da produtividade, ou simplesmente o salário mínimo, que aqui foi estimado em 1992,34 unidades monetárias. O R2 do modelo mostra que cerca de 43% da variação da remuneração pode ser atribuída à produtividade. Após essa etapa, extraímos o resíduo e construímos a variável resíduo ao quadrado. Para testar se o modelo principal é heterocedástico, o ln do resíduo ao quadrado foi utilizado como variável dependente em um segundo modelo. Pelo teste T, vemos que o parâmetro que acompanha ln de x não foi significativo, porque o t foi menor do que 2 modular. Então, podemos concluir que o ln do resíduo ao quadrado não é influenciado pelo ln de x, que aqui é a nossa variável regressora. Por isso, podemos concluir que o modelo é homocedástico. O segundo teste visto aqui é o teste de Gleiser. O teste de Gleiser é bem semelhante ao de Park, porém, ao invés de utilizar o ln do resíduo ao quadrado, o autor propõe utilizar o valor absoluto dos resíduos contra diversas formulações de x. Aqui, por exemplo, o teste está sendo proposto para 3 diferentes especificações de x. O objetivo dessa diversificação é analisar possíveis outros padrões heterocedásticos do erro. Como no teste de Park, a hipótese nula do teste de Gleiser é se os resíduos são homocedásticos. Então, se o parâmetro beta for significativo, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que o modelo é heterocedástico. Veja o exemplo 11.2 e tente interpretar os resultados do teste de Gleiser. Por fim, vamos falar um pouco sobre o teste de White, que se tornou um dos mais populares da literatura. O teste de White também possui algumas etapas. Primeiro, estimamos a regressão de y contra as variáveis regressoras. Aqui são as variáveis x2 e x3. Após isso, obtemos os resíduos ao quadrado e especificamos os resíduos em função de x2 e x3, de x2 e x3 ambas ao quadrado e de um último termo que faz uma interação entre x2 e x3. O objetivo dessa especificação é também capturar diferentes padrões heterocedásticos dos resíduos. Após essa etapa, obtemos o R2 da equação dos resíduos. Intuitivamente, percebemos que quanto maior o R2, maior a parcela da variação dos resíduos ao quadrado, que é explicada pelos regressores do modelo, ou seja, maior seria o grau de heterocedaticidade. Então, multiplicando o valor de R2 obtido nessa regressão contra o número de observações do modelo, obtemos o coeficiente de White. White demonstrou que esse coeficiente segue uma distribuição Q² com K-1 graus de liberdade. Aqui, o K é o número de parâmetros com exceção da constante. A regra de decisão do teste é a seguinte: se o coeficiente n vezes R2 for maior do que o Q² tabelado, rejeitamos H0, ou seja, o modelo é heterocedástico. Vamos ao exemplo. Aqui, o objetivo foi analisar para 41 países a relação entre o valor proporcional dos impostos sobre importação e exportação na renda do governo em função da proporção dessas variáveis no PIB, x2, e da renda per capita, x3. Após realizar a regressão, obtemos os resíduos ao quadrado e especificamos esses resíduos seguindo a proposta metodológica de White. Considerando que o R2 dessa regressão foi estimado em 0,1148
e que o tamanho da amostra é 41, o coeficiente do teste White foi de 4,7. Agora precisamos recorrer à tabela aqui quadrado para verificar o valor tabelado. A 5% de significância e com 5 graus de liberdade, temos um valor tabelado de 11,07. O coeficiente do teste White foi de 4,7. Portanto, o coeficiente de White foi menor do que o valor tabelado aqui quadrado, ou seja, não rejeitamos H0 e concluímos que não há heterocedaticidade no modelo. Bom, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!